Nós vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Os versículos de 13 a 16. É uma passagem muito conhecida. Marcos, capítulo 10, do 13 ao 16. Meditando esta semana nesta passagem, e vi o quanto é rica, e certamente o Senhor falará ao nosso coração nesta noite. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Que o Senhor Deus abençoe essa leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez diante do teu trono de graça, nós suplicamos ao Senhor que fale ao nosso coração neste momento através da tua palavra ministrada, que tu possa estar trabalhando todos os compartimentos da nossa alma, tudo aquilo que nós necessitamos lembrar, que já aprendemos, talvez estejamos negligenciando, aquilo que o Senhor ainda quer nos ensinar, que teu Espírito bendito tenha toda a liberdade de fazer isso na nossa vida. Toma nossa mente cativa, para que nada possa ser empecilho, Senhor, para a compreensão da tua palavra. Nós já confessamos os nossos pecados diante do Senhor, mas se talvez não lembremos de nenhum ainda que ocultos e talvez ainda involuntário, que o Senhor nos perdoe neste momento, para que não haja empecilho algum. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, só para nós nos situarmos nesse texto, o capítulo 10 inicia dizendo que Jesus deixa Samaria, onde ele viveu praticamente a vida inteira, e onde ele exerceu o seu ministério, e toma destino para a Judéia, para Jerusalém. Neste capítulo nós vamos ver, o capítulo 10, nós vamos ver o trajetório de Jesus, seus últimos dias de vida. Quando ele decide fazer isso, ele resolve ir a Jerusalém, porque o tempo dele entregar a sua vida por cada um de nós estava próximo. Então, aproximadamente 5 dias faltavam para que Jesus fosse entregue ali à morte. E Jesus deixa Samaria e vai a Judéia, a caminho da Judéia. E nesse contexto, ele faz milagres, ele é interrogado, ele ensina, ele doutrina. Jesus sempre foi assim, incessantemente orientador, discipulador, um profeta que se compadecia do seu povo, que curava, que fazia milagres. E mesmo nos últimos dias e nas últimas horas da vida de Jesus, ele estava passando ensinamentos, dando lições para nós. E nesse contexto aqui, ele vai trazer algumas lições importantes. O escritor e cientista da mente, Augusto Cury, quando se propôs a estudar a mente de Jesus, diz ele, em um dos seus escritos, em algumas palestras, que ele já havia estudado e dedicado o seu tempo à ciência para estudar a mente humana, mas ele foi inquietado para estudar a mente de Jesus. Ele disse: por que não estudar a mente mais brilhante que já existiu na face da terra? Ele não era
cristão. E ele disse que, estudando a mente de Jesus, ele chegou a reconhecer ele como Senhor e como Deus. Porque ele disse, olha, não havia homem ou não há homem na terra, ou homem algum pode ter a tranquilidade, a ser tão sensato em momentos tão difíceis da sua vida. Então, os evangelhos, a palavra de Deus nos mostra isso. Na hora dos momentos mais difíceis, como Jesus, ele era sábio, porque ele era o Deus homem aqui na terra, sempre foi, nós sabemos disso. Então, mesmo diante de um período como esse, Jesus encontrava tempo para curar, para ensinar, para doutrinar. E é desta forma que ele deixa o seu exemplo para conosco, para os seus pequenos cristos, seus discípulos, nós cristãos. Termos essa sobriedade, né? Sermos sensatos, através da palavra de Deus, seguir o nosso mestre, tentarmos de todas as formas, em momentos tão difíceis, também ser sóbrias, ser pessoas orientadas pela palavra de Deus, para fazer toda a diferença aqui na terra. Muito difícil para nós, mas não impossível, segundo o que ele nos ensina e que ele nos mostra. Então é dentro desse contexto que eu trouxe esses 4 versos aqui, uma passagem muito importante dentro da cristandade, e no nosso meio também, falando sobre as criancinhas e também sobre o reino de Deus. Então, gostaria de iniciar aqui a nossa exposição a partir do verso 13, quando diz, e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes trazia. Então nós vamos ver aqui, já de início, que havia uma cultura, que nós formos analisar as escrituras, a palavra de Deus, dentro da cultura judia, onde o cristianismo obviamente surgiu, e nos primeiros, principalmente no primeiro século, a igreja iniciou-se, é claro, dentro do judaísmo, dentro da cultura judia, como traz ricos ensinamentos para nós. Dentro da cultura judia, os pais eram responsáveis pelos ensinamentos dos seus filhos, principalmente o pai, que ensinava o filho em casa. Mas havia a cultura de sempre os pais levarem os filhos para os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os abençoarem. Pedir as bênçãos de Deus, ensinar nos caminhos do Senhor, mas conduzir sempre os seus filhos aos caminhos do Senhor, apresentá-los a Jesus, a Deus. No contexto judeu, era essa incumbência dos pais, desde pequenininho, desde criancinha de braço, de colo, conduzir esses sempre à casa do Senhor, em busca das bênçãos do Senhor, para que eles pudessem crescer e, de fato, um dia pudessem professar a fé genuína no Deus Altíssimo, o Deus a quem servimos. Eu sempre costumo dizer, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Amém? Então, era dessa forma que Jesus, que os judeus tratavam os seus filhos, a sua prole. Desde cedo, tinha esta incumbência de educar. Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio capítulo 6, para ensinar o menino no caminho, todos os dias, deitado, sentado, andando. Tinha essa incumbência de estar ensinando, o pai ensinando ao pequenino. Salomão também vai dizer isso, ensina o menino no caminho, não é o caminho não, em que deve andar, né? Então, toda a literatura judaica, ela vinha trazendo isso. Nós não vamos encontrar muita literatura do Novo Testamento, porque algumas coisas do Antigo Testamento, elas perpassam, elas não foram invalidadas, a não ser a lei cerimonial,
Mas todo esse contexto de ensinamento perpassa para o cristianismo. Então, algumas coisas nós não vamos ver os detalhes no Novo Testamento. Motivos esses de, dentro do cristianismo, ter muitas seitas, e muitas coisas surgiram dentro do cristianismo, porque o Novo Testamento não especifica algumas ações, mas porque esse princípio já vem desde o Antigo, que é a palavra de Deus, nós sabemos disso. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento como palavra de Deus, indiscutivelmente. Então, há alguns princípios do Antigo Testamento que não são tão discutidos no Novo Testamento, tão detalhadamente, porque isso já fazia parte dos judeus crentes e daqueles que se converteram ao cristianismo, que continuaram certamente fazendo isso. Por exemplo, as formas de batismo, que nós assumimos a forma por aspersão. A história adquiriu a forma de imersão, mas a forma de aspersão está toda no Antigo Testamento, e quando chega no Novo Testamento, há um silêncio com relação à forma de ser batizado. Por aspersão, afusão e imersão. Há um silêncio de especificar, porque todo esse princípio e esses ensinamentos já estão no Antigo Testamento. Não havia necessidade do povo estar detalhando isso. Claro que a cristandade aceita essas 3 formas de batismo, mas nós, como presbiterianos e reformados, seguimos a forma de aspersão, por sabermos que é a forma mais coerente, e o seu princípio vem desde o Antigo Testamento e perpassa para o Novo. Então aqui, essa ideia de trazer essas criancinhas, esses meninos, e na versão corrigida traz a ideia de meninos, na atualizada traz a questão de crianças, né? Mas essa ideia de trazer já era comum. É interessante isso, porque já nos traz e já nos fala algo com relação à responsabilidade que nós temos como crentes de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e dar todo o apoio necessário para que eles cresçam, não só ensinando, mas promovendo a forma de levá-lo até o Senhor, para que as bênçãos de Deus possam estar sobre essas crianças. Então aqui já cabe sobre os adultos, sobre os pais, essa responsabilidade. Sempre falamos isso também no batismo, como vamos batizar a criancinha, porque a criancinha não pode expressar fé, mas ela recebe a fé dos pais e o compromisso dos pais em estar apresentando essas crianças diante do Senhor, até aquele dia em que certamente elas próprias farão a sua profissão de fé. Então, se porventura nós estamos falhos nesta ala, nesta questão, nós precisamos corrigir isso. E como precisamos corrigir? Às vezes nós não damos tanto valor como pais, e principalmente dentro dessa geração nova agora, uma correria muito grande, onde os filhos são educados por cuidadores, precisamos trabalhar, às vezes o casal trabalha fora, dá pouca atenção para os filhos, e o tempo, a secularização deste mundo vai nos corroendo, a ponto de nós negligenciarmos esse ponto tão especial. Eu queria destacar também aqui a questão dos discípulos que aqui repreende a vinda desses pequeninos ou daqueles que estavam trazendo esses pequeninos. Diante desse primeiro verso, nós encontramos a responsabilidade dos pais em apresentar os filhos ao Senhor, mas nós encontramos aqui escrito os discípulos querendo impedir que isso aconteça. Os discípulos do próprio Jesus, do próprio Senhor, querendo impedir isso que acontecesse. O que provavelmente poderia ter acontecido aqui, poderia ser o motivo da indignação do Senhor Jesus, é o que nós vamos tratar aqui ainda no verso 14.
É interessante que essa ideia de levar as crianças até Jesus, nos evangelhos de Marcos, aqui nós lemos, Mateus e Lucas também relatam essa passagem. João não fala sobre essa passagem, mas Lucas nos traz uma informação a mais. A palavra criança ou meninos aqui no grego, trazida aqui por Mateus, é diferente da que Lucas traz, porque a palavra do grego aqui expressa no Evangelho de Marcos, traz a ideia de crianças pequenas ou crianças já maiores. A palavra paidon do grego traz essa ideia. Mas lá em Lucas, a expressão, ela muda. Lucas traz, nesse mesmo texto, já uma palavra diferente no grego, que traz a ideia de brefos, que traz a ideia de criança ainda embrião na barriga, e também de criancinhas de braço. Então, essas crianças que foram aqui apresentadas a Jesus, não foram crianças já grandes, mas criancinhas de braços. E até mesmo as que estão no ventre já são consideradas pessoas. É bem interessante isso, porque essa informação, ela agrega mais conteúdo para nós. Não é simples o fato de educar a criancinha quando já estiver grande, entendendo alguma coisa, mas desde o ventre já tem que ser consagrado ao Senhor. Os pais já têm que ter essa consciência de estar conversando, orando e apresentando diante do Senhor o futuro cidadão ou cidadã, né, do céu que irá vir. Então, essa expressão, ela traz essa conotação. A nossa responsabilidade está além do que muitas vezes nós imaginamos, por conta da secularização. Os discípulos certamente repreenderam aqui, por conta, talvez, né, dessa perda de valor. Talvez os judeus, a partir do momento que houve a diáspora judaica, a diáspora é um termo que nós usamos na teologia para dizer, falar sobre o cativeiro ou a dispersão dos judeus. A primeira diáspora, que aconteceu ali aí no finalzinho do 7º século, iniciando o 6º século da igreja cristã, porque é retroativo antes de Cristo, aliás, não cristã, mas antes de Cristo, quando os judeus foram levados cativos à Babilônia, e eles foram dispersos por vários países, e essa dispersão para onde eles foram levados para países pagãos, né, para a Babilônia e tantos outros, esse império tão grande e poderoso no período, fez com que o povo de Deus perdessem alguns valores, salvo alguns remanescentes que o Senhor sustentou. Mas mesmo assim, a história nos mostra que houve perdas de valores das doutrinas cristãs. No período de Jesus aqui, poderia ser que esses valores já haviam sido perdidos em alguns momentos. Talvez isso explique, né, a indignação, a repreensão ou a repressão dos discípulos com relação aos seus pais levarem. Talvez eles já estivessem mais lembrados nisso. Aí, de fato, nós vamos ver nos evangelhos que o povo de Deus, dentro das cúpulas judaicas que existiam, fariseus, escribas, saduceus, zelotes e outros grupos que tinham lá, eram muito divididos. E poucos, praticamente os fariseus é que ainda seguiam a palavra de Deus ao pé da letra, mas já muito distante do verdadeiro sentido das Escrituras, porque Jesus precisou orientá-los com relação à verdadeira interpretação da palavra de Deus. Então, talvez esse secularismo da diáspora já tinham corroído a mente dos judeus, crentes daquele período, e já tinham esquecido, provavelmente, essa ideia de levar, conduzir os seus filhos diante do Senhor.
Motivo pelo qual, no verso 14, Jesus se indigna. Acompanhe comigo quando diz assim no verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Essa indignação de Jesus, e tem uma conotação muito forte nesse texto, talvez seja por conta desse secularismo dos seus discípulos. Talvez ele esteja indignado aqui, e a palavra aqui, indignado, traz a ideia de muito ofendido, está muito ofendido, de estar descontente ou insatisfeito. Esta é a ideia da tradução dessa indignação de Jesus aqui. Mas insatisfeito, muito ofendido, também pode trazer a ideia de que Jesus não estava sendo reconhecido, até mesmo pelos seus discípulos, como um sacerdote, como um profeta de Deus, que ele de fato é o nosso sumo sacerdote maior, e as escrituras nos mostram isso. Então, ao fazer aquilo dentro do contexto judaico, trazer as criancinhas era uma obrigação de todo judeu, temente a Deus, e ensinar. Agora, chegando diante do sumo sacerdote maior, e se esses discípulos já o haviam reconhecido como Senhor, agora impedindo, é como se estivesse dizendo que não reconhecia Jesus como sendo esse sumo sacerdote maior, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o ungido de Deus, como muitos professaram, até mesmo os seus discípulos, como Pedro e os demais, que nos contextos anteriores já haviam professado Jesus como o Filho do Deus vivo. Então vocês podem ver que, até mesmo dentro do contexto judeu, havia essa secularização com relação às coisas de Deus, a ponto de ofuscar o reconhecimento da grandeza daquele que está diante deles. E como isso tem acontecido nos últimos tempos conosco. Como nós temos ofuscado a glória de Cristo. Como nós temos ofuscado a glória de um Deus todo-poderoso, nosso Redentor, que deu a vida por nós, dentro desse secularismo louco, com uma mente totalmente distante dos conceitos de Deus. Cristãos, crentes, presbiterianos, têm feito coisas terríveis que talvez tenham ou estão ofendendo a honra de Cristo. Talvez nós estejamos descontentando ao Senhor com ações que fazemos por conta de estarmos completamente secularizados. Em vez de estarmos dedicados à palavra de Deus e viver uma vida santa diante do Senhor, às vezes nós estamos vivendo o que o mundo de fato tem nos ensinado e aplicado na nossa vida. E deixamos de dar a justa e devida glória ao Senhor, de estar na presença do Senhor. O Senhor se indigna por conta disso e por conta também da honra das próprias crianças, porque se é mandato de Deus que apresentemos os nossos filhos, e aqui dentro desse contexto, quando ele diz dos tais é o reino dos céus, tem um arsenal de doutrinas aqui, que algumas entidades cristãs, algumas denominações diferentes entendem diferente, como por exemplo a ideia de dizer que as criancinhas são puras, santas, e não dá tanto ensinamento ou assumir esse compromisso que o Senhor nos dá desde o Antigo Testamento de estar educando esses meninos, seja também um dos motivos da indignação de Cristo. Na realidade, quando o Senhor diz deixai dos tais é o reino dos céus, o Senhor aponta para a aliança de Deus desde o Antigo Testamento, onde as criancinhas, a partir do 8º dia de vida, já eram circuncidados dentro do pacto de Deus e passava a ser povo de Deus. Independente da sua profissão de fé um dia ou não,
eles eram circuncidados e eram inseridos no contexto da aliança de serem povo de Deus. E ninguém poderia tirar isso, porque é algo determinado por Deus. Graças a Deus, a nossa denominação enxerga isso, coisa que muitas denominações não enxergam, inclusive a que eu nasci. Apesar de ser reformada, não enxerga essa questão. As crianças ficam lá para frente, só vai ser membro de uma igreja um dia, quando professarem a sua fé, seja com 15, com 18, com 20. Só vão estar inseridos na aliança de Deus um dia, quando tiver maior idade. Então há um descaso com relação à questão das crianças. Às vezes nós dizíamos, não, mas nós educamos e ensinamos, mas a criança está sem ser membro da igreja. A nossa doutrina, graças a Deus, entende isso. É um membro não comungante, é claro, porque não professou a sua fé dentro da nossa doutrina presbiteriana. Um dia ainda vai professar, mas isso não implica dizer que ela não está inserida dentro da aliança do Senhor, porque a promessa é para os pais e para os filhos, não é para os pais. E filhos não é só filhos maiores de idade, é filhos pequenininhos. E nessa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a circuncisão no 8º dia passa a ser o batismo da nova aliança. Então há uma conexão, uma ligação, uma transição. Não foi modificado o antigo pacto, mas ele se tornou sobreexcelente em Cristo Jesus, a nova aliança. Então, um motivo pelo qual Jesus também possa ser que esteja indignado é essa incompreensão daqui dos discípulos de agora estarem tratando as crianças como não sendo da aliança, como não estando sendo necessário buscar também a bênção de Deus. É óbvio que a cultura na época de Jesus prevalecente era a grega e passando para a romana, mas a ideia do conhecimento grego influenciou muito a cultura romana. A cultura judia havia sido já influenciada também, mas ainda tinha os princípios de Deus porque era povo de Deus. Os gregos, eles menosprezavam as crianças. Qualquer criança que nascesse com algum defeito congênito, eles já eram descartados. Não é? Existia a cultura dos espartanos, um povo que existia ali naquela época, antes de Cristo, que tinha essa cultura de só ter crianças perfeitas. E eles não tinham a cultura de valorizar crianças e mulheres. Crianças e mulheres naquele período, na época de Jesus, eram completamente desprezíveis. E Jesus quebra esses parâmetros, mostrando a importância da mulher e das crianças no seu ministério e diante de Deus, diante do Senhor. Os romanos, por outro lado, cultivavam a família, eram mais chegados à família, mas por não terem conhecimento de Deus e dos ensinamentos do Senhor, também não valorizavam ou davam o valor necessário para suas esposas e principalmente para suas criancinhas aqui também. Então Jesus mostra isso. Das tais é o reino dos céus, não é porque uma criança nasce santa, o Espírito sela uma criança, e aí ela está salva em Cristo e é santa, se ela morrer vai para o céu. Mas quando ela cresce e conhece o pecado, o Espírito Santo de Deus sai dela e agora ela é perdida. E lá na frente ela precisa ouvir o Evangelho e mais uma vez ser evangelizada e o Espírito Santo entrar de novo e ela ser selada e voltar a ser salva. Não é nada disso. Isso é uma confusão doutrinária. Uma vez selado, selado para sempre. Se vem selado desde o ventre materno, é selado. É filho de Deus, vai ser educado nos caminhos de Deus, está dentro da aliança do Senhor. O povo de Deus vai educar nos caminhos do Senhor, mais cedo ou mais tarde vai fazer a profissão de fé. E vai continuar até um dia em que o Senhor o chamará ou virá para buscá-lo. Perseverança dos santos,
quinto ponto, da doutrina reformada, perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre, está selado com o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus não sela, depois sela de novo, aí pecou, tira de novo, nada disso. Quando nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazemos a nossa profissão de fé, diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1, nos versos de 13, se não me falha a memória. E vós, depois que ouviste o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E se nós cremos no Evangelho, que é a palavra de Deus, que fala do Cristo, o Redentor, o nosso Deus homem que veio a este mundo para levar os nossos pecados sobre a cruz, nós estamos selados no Espírito Santo de Deus, e nada neste mundo, nem mesmo as nossas falhas, que às vezes pecamos, e quem pode dizer que não peca, diz as Escrituras, que quem disser que não peca, mentiroso é. Mas aquele que é selado se comove, se entristece, porque o Espírito de Deus fala ao seu coração e ele busca a presença do Senhor, pede perdão, se reconcilia com o Senhor, volta para os caminhos do Senhor, segue o seu trajetório. Eis a importância de nós estarmos educando nos caminhos certos, na doutrina correta do Senhor. Não, a criancinha nasce salva, se morrer. Claro, o Senhor sabe quem é eleito, quem não é. Há a possibilidade de toda criancinha que morrer e não andar nos caminhos do Senhor, ao ponto de chegar um dia para fazer a sua profissão de fé, mas ela morreu antes. Há uma possibilidade de ser uma eleita? Há. Ninguém vai dizer que uma criancinha que morreu está condenada e vai para o inferno. Outro dia, essa semana, eu vi uma indignação nas redes sociais de um dos nossos meios reformado aí, que estava dizendo que as criancinhas nada mais são do que pequenos demôniozinhos, perdidos, como qualquer um adulto. Isso é uma loucura, fazer uma expressão dessa. É uma loucura, porque ainda que essa criança não seja uma eleita e nunca se firme nos caminhos do Senhor, ela ainda é inocente com relação ao pecado. Nasce com o pecado original, obviamente, mas não há malícia, não há coisa ruim ainda nessa criança. Então, dizer que é um demônio, primeiro que os seres humanos não são demônios. É muito complicado isso. Muitas vezes no nosso meio reformado vem essas doutrinas muito pesadas, jogadas aleatoriamente nas redes sociais e provocam um mundo de confusão e às vezes até de represália contra os reformados, contra os que defendem a eleição em Cristo Jesus. Então, quando Jesus disse, deixai vir, porque dos tais é o reino dos céus, na realidade ele está afirmando isso. A eles também pertence o reino, eles também fazem parte da aliança, eles estão dentro da aliança do Senhor, e eles precisam ser educados no caminho do Senhor, como todos nós somos, e dado o devido respeito, até porque eles são carentes e dependentes dos pais. Então, nós precisamos estar conduzindo essas crianças ao reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus. Jesus está expressando aqui a noção correta do Antigo Testamento, de que eles fazem parte da aliança e que não poderiam ser repreendidos ou impedidos de estar diante do sacerdote, e principalmente diante dele, que era o sumo sacerdote maior que estava ali diante do Senhor. Precisamos refletir com relação a isso. Precisamos estar atentos a essas orientações do Senhor, para que não vivamos como ovelhas desgarradas. Ora nós cremos numa coisa, ora nós ouvimos na internet ou em qualquer outro lugar uma outra doutrina, e aí a gente já deixa a nossa sã doutrina para ir pegar outro conceito. Aí vem uma seita e já coloca outros ensinamentos na nossa mente, e às vezes não é nem isso, mas é o nosso próprio entendimento. Nós queremos ser senhores ou senhor da nossa própria vida, direcionar a nossa vida, sem a necessidade dos ministros, dos mestres que Deus colocou para a edificação da igreja, para o ensinamento do Senhor, sem querer também consultar nem sequer a palavra de Deus, mas tirando suas próprias ideias, seus próprios pensamentos. E às vezes nós trilhamos por caminhos tortuosos, querendo produzir a nossa própria história, deixando de lado os ensinamentos e
os mandamentos do Senhor com relação a todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós queremos dominar por completo a nossa vida, e isso é uma blasfêmia, é um pecado contra o Senhor. É a mesma coisa de dizer que Jesus não é importante, que ele estava errado em produzir a igreja, em fazer a palavra de Deus. Não, eu já tenho um conhecimento suficiente, agora eu sei direcionar a minha vida. É a mesma coisa que esses discípulos aqui estavam dizendo. Se o Senhor já havia ordenado que essas crianças deveriam estar diante do Senhor, para serem abençoadas, para serem educadas, para serem conduzidas dentro dos seus mandamentos na fidelidade ao Senhor, e agora os discípulos proíbem essas crianças, ou aquelas pessoas de levar essas crianças até o Senhor, é a mesma coisa do que nós estamos fazendo muitas vezes, no sentido de achar que nós podemos fazer isso ou aquilo contra a palavra de Deus, porque é o meu pensamento, é o que eu quero. Não é bem assim. Então as criancinhas fazem parte do reino de Deus, estão inseridas dentro desse reino. E no verso 16 ele diz: e tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. É muito importante nós entendermos isso aqui. Tomando-as em seus braços, Jesus abençoa essas crianças. Jesus, de fato, traz a ideia de uma doutrina muito conhecida do nosso meio e cristã, que é a doutrina da imposição das mãos. Essa doutrina da imposição das mãos, ela perpassa também para a vida cristã, para o ministério, para o ministro devidamente ordenado. No Novo Testamento, essa doutrina da imposição de mãos está dentro do colegiado apostólico, que passa para os ministros que são devidamente reconhecidos pela igreja, pela comunidade, que recebem o dom de serem ministros da palavra de Deus, passam dentro dos requisitos da palavra de Deus, e ele recebe imposição das mãos de um sacerdote, de um outro pastor, e na época eram sacerdotes que faziam essas imposições de mãos, como figura da ordenança de Deus, transmitindo essa autoridade que Deus deu. E essa figura da imposição das mãos dentro do ministério também perpassa para cada pai dentro do lar, para cada família, que tem que estar abençoando os seus filhos, orientando. Hoje nós já perdemos na grande maioria, digamos assim, das pessoas que vivem na cidade, ou nas grandes metrópoles, não vive mais esses conceitos como eram ensinados para nós, pessoas que nasceram no interior. A gente chega ainda nos interiores, hoje já está mais tudo modernizado, né? Os interiores também estão tudo com televisão, antena parabólica, já caiu mais isso, mas ainda encontramos. Dentro da minha família, por exemplo, eu ainda sempre peço a bênção à minha mãe, toda vez que eu a vejo, quando vou me despedir. Essa cultura, não só cultura, mas ensinamento do Senhor. A ideia dos pais estarem abençoando, do maior abençoar o menor. Isso vem do próprio Deus. Isso está se perdendo porque essa cultura moderna, anticristã, quer destruir a família cristã, quer destruir os valores cristãos. Então hoje os nossos jovens já são mais tímidos. Bença pai, dar um beijo no pai, na mãe, abraçar, já está distante, já está mais fora. Como tem mudado os valores de nós cristãos secularizados neste mundo, que não observamos a palavra de Deus e não entendemos que isso há uma importância. Mas pedir a bênção ao meu pai, a importância há, porque diz o Senhor Deus a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse padrão daquele está abençoando, está impondo as mãos. Essa doutrina, ela persiste dentro de um lar cristão. Façam de tudo para não perder. Se já perderam, orem, talvez volte. Mas
Se não conseguir com a atual geração, os filhos hoje, pelo menos eduque os netinhos que possivelmente virão. Papai e mamãe não tem esse costume não, os avós, né? A gente vai, baba demais. Eu ainda não sou, estou pedindo a Deus que seja. Difícil, né? Mas está nas mãos do Senhor. Só tem uma filha, ela já veio aqui, a Mônica, né? O reverendo Alcimar, que gosta, Mônica, você precisa. Então, vamos, se perdemos já essa cultura, graças a Deus no meu lar, não foi perdido ainda, né? Caminhamos e espero que nunca seja perdido. Mas se porventura isso desandou no meio da atual, quando nascer os netinhos, vamos lá incentivar os netinhos. Olha, bença papai, bença vovó, bença mamãe. Papai perdeu, mas é assim que a Bíblia ensina. Aí os avós vão ter que trabalhar dobrado, né? Se foi negligente e não conseguiu implantar para com os filhos, são crentes e estão vendo a importância disso agora, vamos implantar para os netinhos. Tudo está nas mãos do Senhor. O destino dos nossos filhos. A imposição de mãos, ela necessariamente tem que ser até visível, chamando o filho e fazendo. Quantas e quantas vezes fazia isso enquanto a minha filha estava dormindo. Ia lá. Às vezes ela acordava, que ela tinha um sono bem leve. Aí o que foi? Eu digo, papai está orando. Pondo as mãos. Colocando diante do Senhor. Mas pastor, o meu filho, a minha filha foi educado nesses caminhos, mas hoje não anda mais nos caminhos do Senhor, mas você está fazendo o que o Senhor ordenou. Tudo é no tempo do Senhor. Tudo o Senhor pode. Aos olhos do homem, as coisas são impossíveis, mas para Deus, diz a palavra de Deus, nada é impossível. Os nossos filhos, desde pequenininhos, como crentes que somos, estão nas mãos do Senhor e vamos continuar orando por eles. Podem estar no caminho errado. Podem estar na doutrina errada, podem estar se achando autossuficientes, mas o Senhor nos delegou algo. Ore por eles, apresente-os ao Senhor. Pastor, eles não estão vindo, apresente mesmo assim, culto de oração, minha filha, meu filho, meu esposo também, mas estamos dentro do contexto aqui de filhos. Apresente diante do Senhor, continue orando. No tempo certo o Senhor fará aquilo que lhe apraz. O Senhor quer ver isso de nós. Não façamos como discípulos secularizados, que já perdeu a sua cultura ou os seus ensinamentos, os ensinamentos do Senhor. Meu filho é causa perdida. Minha filha é causa perdida. Não existe causa perdida para o Senhor. É o advogado dos advogados. É o Senhor dos senhores, ele não perde causa nenhuma. É o único que não perde uma única causa. Oremos e coloquemos. No momento certo, o Espírito de Deus penetrará de uma forma tremenda que nós nem imaginamos. Possa ser que nós até partamos deste mundo sem ver isso. Mas vamos ver lá da glória, ser informado lá nos céus. Quando estivermos cultuando ao Senhor. Se converteu mais uma alma, quem era? A filha de fulano, o filho de fulano que estava tanto, não vi, orei tanto e a festa lá no céu. Porque o Senhor, Ele não falha para com as suas promessas. Coloque diante do Senhor os seus filhos e filhas. Coloque diante do Senhor a sua família. Imponha-lhes as mãos, não tirando a autoridade de igreja nem de nada, mas no sentido da autoridade de pai, de mãe. Ore, coloque diante do Senhor. Continue orando. Verso 16 e último, diz assim: tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Se o Senhor abençoa, quem somos nós para não abençoar? Se o Senhor determinou, quem somos nós para irmos contra o Senhor? As igrejas modernas hoje têm negligenciado com relação à educação das crianças. E é uma área mais progressiva, digamos assim, é ensinar crianças. A criança, ela precisa ser dotada de toda a atenção necessária dentro dos ministérios. Tudo que a igreja puder fazer para
conduzir essas crianças no caminho do Senhor, investir no departamento, em professores capacitados, não que ensine só a fazer cerinha e tantas outras coisas, mas que ensine o caminho do Senhor, que ensine o sacrifício vicário de Cristo por elas, que ensine as Escrituras, a palavra de Deus. Tem momentos de brincar, está certo, mas que levem as crianças a ter conhecimento do Senhor, que conduza essas crianças até a presença do Senhor. Certamente as igrejas, se tivessem levando isso a sério, as igrejas cristãs não estariam sofrendo com tantos desvios padrões. Crianças que nascem dentro da comunidade cristã e por não ser educadas nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor, por negligência às vezes dos pais e da própria igreja, dos ministérios, chegam à sua maior idade e precisam ser desligados do rol de membro não comungante, porque não fazem uma profissão de fé. Que isso não venha acontecer com as nossas criancinhas. Conduzamos elas para que elas sejam logo cedo, com 10 anos, 9 anos, sei lá, 11, 12. Quero fazer minha profissão de fé, papai, mamãe. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Quero ser conduzido nesses caminhos, jamais abandonarei. E faça a sua profissão de fé. Porque é muito triste nós precisarmos tirar um jovem maior de idade do rol de membro não comungante, porque não professou sua fé. É muito triste. Então cabe a nós, cabe à igreja, cabe a cada um de nós. Os textos, esse texto que nós lemos, ele remonta para outros textos também, se nós poderíamos continuar com a exposição da palavra aqui, e ter muitos outros conteúdos. Mas eu quero finalizar aqui com a conclusão de uma passagem do nosso querido mestre Calvino, nas Institutas de Calvino, volume 1, ele faz uma citação bem interessante. Também Cristo, quando diz que os anjos das crianças sempre contemplam a face do Pai, essa passagem está lá em Mateus 18, 10, dá a entender que há certos anjos, a quem lhes foi concedida a segurança. Jesus diz, olha, não embaraçais nenhuma dessas criancinhas, lá em Mateus 18, porque os seus anjos estão diante do Pai, contemplando a sua face constantemente. É como se fosse, aqui essa citação, e Calvino é muito claro aqui, não diz que nós estamos defendendo a ideia de anjo da guarda. A Bíblia fala que todos os anjos são servos do Senhor e conservos nossos para a nossa proteção. Mas a ideia de Marcos 18 aqui, aliás, de Mateus 18, versículo 10, é a ideia de que quando nós maltratamos uma criancinha, ou as impedimos de chegar até o Senhor, há anjos que estão diante de Deus. Senhor, tu estás vendo isso? É como se fosse uma intercessão, né? Senhor, tu estás vendo isso? Então nós não sabemos o perigo que incorremos em estar sendo empecilho, pedra de tropeço para crianças, adolescentes, jovens. Temos um compromisso diante dessas criancinhas, desde o ventre, as de braço e também as já maiorzinhas, que podem fazer confissão de fé, precisam ser apresentadas diante do Senhor, e cabe a nós, igreja do Senhor, ter esse compromisso diante de Deus. E que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, nos conduza nos caminhos do Senhor, que a nossa mente esteja cativa à palavra de Deus, para resgatarmos valores como esses que foram apresentados aqui, que há muitos estão sendo esquecidos pela comunidade cristã, e tantos outros. Liga a TV por alguns momentos, novela, e principalmente uma determinada emissora de TV aí, nem se fala, não precisa nem falar, que isso não tem nada com o Senhor, não tem nada com os nossos caminhos, né? Que Deus nos abençoe em nome